No primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Se você estava no domingo passado no culto, você sabe que nós conversamos no capítulo 17 de Samuel, foi isso? Sobre a tão conhecida batalha entre o gigante Golias e Davi, né? Hoje nós vamos ler esse texto que está no capítulo 21 de 1 Samuel, do primeiro versículo ao 9, mas nós também vamos dar uma olhada aí, não apenas nesses versículos, mas também no capítulo 22, alguns versículos. Se você encontrou, eu queria que você lesse comigo, capítulo 21, do primeiro livro de Samuel, de 1 a 9. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Vamos juntos? Então veio Davi a Nobe ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba porque te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhes, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali, naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, a edomita e maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondendo o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Você pode fechar os seus olhos? Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos não apenas olhar para esse texto, mas também para o restante do capítulo, o capítulo 22. Mas eu queria que nós orássemos, pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, mas também as nossas emoções, para que possamos compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa noite. Senhor, eis aqui a Tua palavra, que é perfeita em todos os Teus desígnios. A Tua palavra é perfeita em todo o propósito que o Senhor tem para alcançar na nossa vida. Então, Deus, nós te suplicamos que abras o nosso entendimento para que, ó Deus, possamos absorvê-la. Deus, quebra o nosso coração para que possamos também senti-la. E faz, ó Deus, que saiamos daqui essa noite com uma compreensão melhor e maior daquilo que Tu és. Mas, acima de tudo, Senhor, faz em nós, provoca em nós aquele amor que é resposta ao Teu amor eterno. Saiamos daqui te amando mais, te desejando mais, querendo te servir mais. Ó Deus, faz com que essa obra seja poderosa no nosso coração, porque nós precisamos de Ti. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Amados, ao contrário do texto de 1 Samuel 17, que nós lemos no domingo passado, em que encontramos um Davi em busca da batalha, né? Um Davi que
Diante daquela afronta do gigante, ele sabe o que fazer. Ele assume para si a responsabilidade que deveria ser de Saul, de enfrentar o gigante Golias. Nós vimos no domingo passado aquela cena memorável de Davi no riacho, escolhendo as 5 pedras redondas, e com uma nítida compreensão de que ele estava naquele momento, acima de tudo, buscando a certeza que ele diz nas palavras diante do gigante: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabe que a sombra que deve estar sobre a sua vida não é a sombra do gigante, porque a sombra do gigante já estava toda sobre o exército de Israel, que com medo, amedrontado, escondia nas cabanas. A sombra sobre a qual Davi se escondia era a sombra do Onipotente, onde ele podia dizer: sob as tuas asas eu estou seguro. E é com essa força, com essa determinação, com essa certeza, mas acima de tudo com essa fé, que Davi enfrenta o gigante. Nós conhecemos a história. Com uma funda, ele acerta a pedra que é cravada na testa do Golias, que cai, e depois Davi o mata. Só que essa derrota do gigante trouxe consequências para Davi. A maior dessas consequências, nós até conversamos hoje no nosso classe de liderança. Quando Davi afronta o Golias e derrota Golias, aumenta toda a insegurança do rei Saul. Ele que covardemente não havia se prontificado a lutar, se escondera na cabana com medo, agora com um herói nacional, também aumentava o sentimento terrível no coração de que agora havia perto de si, ao seu lado, um inimigo. Não agora o herói nacional, não Davi, que ele tocava a harpa para acalmar o espírito, para trazer consolo à alma, mas agora um inimigo. Davi se tornara agora para Saul um inimigo mortal. Havia inveja, ciúme, ódio consumado. E Saul agora quer matar Davi. Davi fica sabendo dessa história. Davi fica sabendo porque não é mais segredo. Davi agora tem uma recompensa. Ele tem uma recompensa grande. Uma recompensa que o rei agora estabelece para a captura do herói nacional. E é nesse contexto todo que nós encontramos esse texto. Ao contrário do Davi, com a funda, com o cajado, partindo em direção ao gigante, nós temos agora o Davi fugindo. Outro Davi, mas é o mesmo. O Davi que agora não está diante do gigante comprando briga. É o Davi com medo da morte, fugindo de outro gigante, Saul. E é muito importante que a gente perceba isso, porque aqui nós temos a antítese da fé, não é? A antítese daquela primeira realidade, mas que nós precisamos olhar bem. A primeira parte do texto, o texto do capítulo 17, nos fala desse lado da fé, que é capaz de superar, de enfrentar os gigantes, de não ter medo das circunstâncias, de enfrentar com uma pedra um gigante poderoso, armado. Mas a vida não é assim. A realidade da existência humana e da espiritualidade mostra que nem sempre andamos no topo das montanhas, também caímos nos vales, e às vezes caímos profundamente. Aqui nós temos não o Davi valente, guerreiro, mas o Davi com medo. O Davi que enfrentou o gigante, o herói nacional, agora está fugindo. E o motivo nós sabemos: o ódio consumado, o ciúme que provoca em Saul o desejo de matá-lo. Mas a pergunta é: para onde Davi foge? E se fosse você, para onde ou para que lugar você fugiria? Você leu para onde Davi foge? Ele foge para Nob, não é? Ao encontro de Aimeleque. Davi busca o refúgio
em Nob, que era um santuário. A palavra santuário vem de uma outra palavra que é lugar santo. Ela é usada para lugares que são consagrados como lugar de encontro com Deus. A palavra santo, na nossa língua portuguesa, é usada para muitas coisas, né? A palavra em hebraico e em grego tem o mesmo significado. A ideia de alguma coisa que é separada exclusivamente para alguma coisa. Isso seria mais o contexto de santificado. Mas santo acima de tudo é uma palavra usada para Deus. Deus é santo. A palavra santo denota essa peculiaridade de um Deus todo-poderoso, que é mistério, que é totalmente outro na linguagem do teólogo Karl Barth, é aquele que é inalcançável. Santo dá a ideia de algo que é poderoso, ou de um Deus que é tão poderoso que é preciso arrancar a sandália dos pés para se aproximar do solo, né, onde a sarça se encontra. É esse Deus poderoso que, na linguagem de Jeremias, quando eu ouvi cair por terra, na linguagem de Daniel, quando eu ouvi cair por terra, com chão e terra, ou como João na ilha de Patmos, que tem a imagem do santo Senhor Jesus Cristo, poderoso, ressurreto, cai ao chão, como que dizendo, o melhor lugar para se estar é plenamente prostrado, porque tu és santo. Esse conceito de santidade revela isso, a beleza, o extraordinário, o poderoso, aquilo que é grandioso, aquilo que é tremendo, aquilo que não é vulgar, aquilo que tem que ser tratado com muito cuidado. É o lugar no que eu aproximo com muita devoção, com muita reverência. E aqui então nós encontramos Davi. Davi foge, e ele foge para um santuário, ele foge para um lugar que ele, acima de tudo, quer estar centrado em Deus. Ele volta para um lugar, ele procura um lugar de refúgio, acima de tudo, um lugar onde ele pode se encontrar com Deus. Davi chega desesperado. Ele chega desesperado porque ele quer salvar a própria vida. Ele chega faminto. Ele chega desarmado. Ele chega num lugar, santuário, completamente desprovido. Mas acima das necessidades, Davi está à procura de Deus mesmo, porque se ele tivesse apenas à procura dessas coisas, ele poderia procurá-las em lugares mais fáceis. Porque sabia que lá no lugar sagrado seria muito difícil encontrar arma e alimento. Quando ele vai para Nob, acima de tudo Davi está querendo mais uma vez ter a mesma atitude que ele teve com relação ao Golias. Lá ele vai para o riacho, se ajoelha e pega pedras. Aqui ele corre e vai para o santuário. Davi sabe que a sua vida precisa estar sob o controle de Deus, e é por isso que ele vai ao santuário também à procura de Deus. Mas nesse texto nós encontramos algo difícil de encarar, difícil de ler sobre um herói. A gente encontra não um Davi ideal, mas um Davi real. Não uma vida real, perfeita, mas um homem como a gente é. Gente como a gente é. É nesse momento desse encontro de Davi com Aimeleque que a gente percebe que Davi não é um tipo moral para ser copiado. Aliás, nas Escrituras, se você as lê, você sabe muito bem que Davi não é um tipo moral para ser copiado. Davi nos deixa constrangido nesse texto, não porque a gente quer ser bom igual ele, porque a gente tem vergonha de fazer o que ele fez. Talvez você, ao ler o texto, não tenha percebido isso, mas Davi mentiu, mentiu e mentiu. Ele chega no santuário e a história que ele conta é uma mentira.
para conseguir o que ele quer, ele mente. Ele chega dizendo, eu estou aqui porque o rei me mandou numa missão urgente, urgentíssima. Tão urgente que eu não tive como pegar provisão e nem arma. Eu preciso de comida para agora e para a jornada. Preciso também de uma arma, porque na pressa eu esqueci a arma. E o sacerdote caiu nessa história, né? E ainda mais, os homens não estão comigo porque eles estão me esperando em tal lugar. Que homem nada, Davi estava completamente sozinho. Várias mentiras. A gente descobre rapidamente que Davi é capaz de fazer coisas piores que a gente faz. Mas a coisa que Davi mais me impressiona é que ele não desiste de Deus. Ele jamais se distancia do Senhor. E ele nos mostra que nas nossas realidades também, nós também muitas vezes podemos falhar, errar, mas o maior erro, o mais lamentável, é quando nós perdemos a conexão de quem é Deus e de quem somos nós. O Gene Pearson, quando comenta o Salmo 52, ele fala que William James foi um homem que nada se perdeu. Isso é uma palavra forte, né? Dizer a respeito de alguém, uma pessoa em que nada se perdeu. Aí o Gene Pearson fala a respeito de Davi. Davi é alguém em que nada de Deus se perdeu. Davi era capaz de encontrar Deus no deserto, na luta, era capaz de encontrar Deus nos momentos mais complicados, mas uma coisa que Davi não fazia jamais era fugir de Deus. Era capaz de fugir de Saul, mas não de Deus. Uma coisa lamentável na espiritualidade é quando a gente exatamente perde essa conexão daquilo que Deus é. Somos capazes de entrar no santuário, proferirmos o nome de Deus, orarmos, cantarmos, adorarmos, mas infelizmente às vezes num leve tom de falsidade, numa leve desonestidade, é quando nós invertemos a lógica do encontro com Deus. Nós vamos ao santuário para usar de Deus, não para nos submetermos a Ele. A religião tem esse detalhe que é muito importante. É um detalhe muito sutil, mas que às vezes nós caímos nele. Quando vamos ao santuário, ou nos encontramos no santuário, para usar a Deus e não para nos submetermos a Ele. E Davi nos mostra um antídoto para isso. Quando nós lemos Davi, nós somos levados a um senso de realidade, a sermos honestos com aquilo que nós somos e com aquilo que nós precisamos de Deus. Davi nos livra com um antídoto da realidade, que nós não precisamos mentir diante de Deus quem nós somos. O que nós não podemos fazer é prescindir de Deus. E o que Davi pede? Você viu no texto? Davi pede duas coisas, não é? Ele pede pão e pede uma espada. Davi pede pão comum, mas Aimeleque só tem pão da proposição. Só os pães consagrados. Nós vemos o texto. E que pães eram esses? A cada sábado, antes do pôr do sol, os sacerdotes preparavam 12 pães. E ainda quentes, colocavam enfileirados sobre a mesa do altar, sobre o altar. E retiravam aqueles 12 pães que tinham passado uma semana ali para representar aquilo que eram os pães da proposição. A graciosa providência de Deus, o cuidado amoroso de Deus. Mas a leira, cara, Levíticos 24, não precisa abrir, mas Levítico 24, de 5 a 9, nos fala que esses pães da proposição não poderiam ser comidos por outras pessoas senão os sacerdotes.
Somente os sacerdotes poderiam comer os pães retirados da proposição. Aí você está pensando aí, pastor, esse pão não é só pão adormecido, é pão de 7 dias, né? Quem é que quer querer comer um pão de 7 dias? Coitados dos sacerdotes, tinham que comer, né? Esse pão era quase que uma obrigação que os sacerdotes tinham que fazer, uma obrigação religiosa, um ritual religioso. Davi chega ali no santuário e ouve de Abimeleque dizendo que ele só tem os pães da proposição. E Davi diz, tudo bem, pode ser esses, né? Podem ser esses pães. Aí o sacerdote Abimeleque diz assim, e esse rapaz aqui é interessante porque ele sabe da lei, mas ele tem uma atitude assim bem graciosa, né? Ele diz assim, não pode tocar nos pães, você não pode comer. Ele já começa a abrir uma concessão. Se pelo menos os seus homens não tivessem deitado com as mulheres, não tivessem impuros, até que eu concederia. Aí Davi mente, né? Ele não fala só não sobre, porque ele não tem os homens esperando. Então ele mente porque nem tem homens esperando. Ele está querendo o pão, é para a viagem dele. Ele diz assim, não, meus homens na viagem comum nem dormem com mulheres, ainda mais indo para uma batalha tão importante como essa. O sacerdote dá os pães, né? Dá os pães. Davi sabia que os pães eram proibidos. É interessante que Jesus cita esse episódio lá em Mateus capítulo 12, versos 5, de 1 a 5, exatamente para falar quando os religiosos ficavam criticando Jesus porque os seus discípulos haviam pegado espigas num dia de sábado. Era bem diferente, porque eram espigas. Não estava no santuário, né? Pelo menos não na ótica religiosa. E Jesus cita esse caso, olha, vocês não sabem que Davi entrou no santuário,